O gênero de super-herói tem ganhado cada vez mais força com o passar dos anos. E várias adaptações, sátiras e pontos de vista já foram criados, mostrando aventuras desses heróis norte-americanos atuando na cidade mais perigosa dos quadrinhos, Nova York. Mas isso já tá manjado, e ia ser muito legal pra nós fãs do Brasil ver heróis atuando em lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e até no Nordeste. Mas e se eu falar pra você que existem heróis BR atuando no nosso país e com seu próprio universo compartilhado? E hoje vamos falar dos heróis tupiniquins mais badass da história. Número 1, Capitão 7. Para começar com o pé na porta, vamos falar do primeiro grande super-herói do Brasil. Ele nasceu na TV Record e foi exibido ao vivo pela primeira vez em 1954. O número 7 era por causa do canal, assim todos iam associar o Capitão 7 com o herói da Record. O sucesso foi tanto que ele conseguiu ganhar suas próprias HQs. E na história, quando ele era criança, Carlos, que é o seu verdadeiro nome, foi abduzido por alienígenas ao 7º planeta. Daí o seu codinome, onde ele cresceu aprimorando seu corpo e também a sua mente, e voltou para a Terra já adulto. O Capitão 7 é capaz de voar em grande velocidade e também possui super força, e é praticamente invulnerável, além de ser capaz de resistir a ambientes inóspitos, como por exemplo viajar no vácuo do espaço. Mas os seus poderes só funcionam completamente quando ele está utilizando seu uniforme, feito de uma malha atômica, que ele mantém muito bem guardada e protegida em uma caixa de fósforos. Número 2, o Doutrinador. O Doutrinador é um vigilante mascarado serial killer de políticos corruptos que causam mal à sociedade. Ele é praticamente uma fusão do V de Vingança com o Justiceiro. Miguel é um agente federal altamente treinado que vive em um Brasil cujo governo foi sequestrado por uma quadrilha de políticos e empresários. Mas uma tragédia pessoal levou a tê-los engravatados como seus maiores e mais repugnantes inimigos. Então ele começa a se vingar de toda a elite política brasileira, bem no período das eleições presidenciais. Ele até já ganhou um filme e uma série que vale a pena você conferir, até pelo fato de fortalecer esse gênero no Brasil. Ele é um dos heróis BR atuais mais famosos que temos. Número 3, Santo. Salvador Salles é um professor que rejeita os seus poderes de médium desde os 4 anos de idade. Mas após presenciar um ataque a um centro de Umbanda, ele decide usar os seus poderes paranormais para combater os fanáticos religiosos. E descobre o influente político por trás disso tudo, enquanto forças espirituais poderosas se envolvem nessa treta. Santo tem poderes místicos que aborda temas como intolerância religiosa, falsos profetas, preconceito nas periferias, combatente de forças espirituais malignas e de nazistas, tornando as suas histórias muito interessantes. Vale lembrar que ele é do mesmo universo do Doutrinador, assim como a próxima personagem também é do universo Guará. Número 4, Pérola. Penélope é uma órfã que sofreu abusos do padrasto e ao fugir encontra na prostituição uma forma de criar sua irmã caçula, abordando temas bem adultos como o submundo da prostituição, abuso sexual, uso de drogas, machismo e tráfico de crianças e de mulheres, mostrando a ligação íntima entre política e abuso, com pessoas que estão acima da lei. É revelado que o padrasto de Penélope cedia ela para servir de cobaia a uma empresa farmacêutica em troca de grana. Mas quando a sua irmã é levada por uma gangue que trafica crianças como escravas sexuais, ela descobre os seus superpoderes. Vale lembrar que a Pérola é a personagem com maior ligação ao Doutrinador. Número 5, Anarquia. Adriana Katsumoto é filha de um militar e sua mãe está em coma há algum tempo. A jovem acaba sofrendo de lapsos de memória, voltando a si em lugares estranhos. A sua vida acaba mudando quando um hacker entra em contato, prometendo revelar a verdade sobre esse distúrbio, ao saber que fez parte de um experimento secreto do governo brasileiro. Adriana é ajudada pelo misterioso Kaoru, que ensina a jovem a controlar suas novas habilidades como anarquia, abordando temas como tecnologia a favor da corrupção e como a internet e métodos de comunicação são usados como ferramentas de vigilância em massa. Temas como política, conspiração, experimentos científicos, onde para máscaras caírem, outras devem ser colocadas. Número 6, Raio Negro. Não é o Raio Negro da DC e nem o da Marvel. Apesar de ter roubado o uniforme do guarda-roupa do Ciclope, Raio Negro foi criado no final de 1964, inspirado no Lanterna Verde. Roberto Salles
era um piloto militar da Força Aérea. Em uma missão secreta em um voo orbital, ele é abduzido por um disco voador. E no interior da nave, um alien de Saturno estava agonizando, pois sua nave havia sido atingida por um meteoro. Roberto então recebe instruções de como chegar a Saturno. E lá ele é recompensado pelo alienígena por ter salvo a sua vida, com um anel de luz negra feito com energia magnética de Saturno, que lhe dá superpoderes como super velocidade, super força, capacidade de voar, além de raios de energia que saem do anel. Número 7. Crânio. Criado em 1988, Haran era um príncipe do planeta Strom, mas ao ser acusado injustamente pelo seu próprio irmão da morte do seu pai, acabou sofrendo lavagem cerebral e foi banido para a Terra. A cápsula caiu na Amazônia e o alien é descoberto e passa a ser perseguido pelos militares e pelo governo do Brasil, e passa a ser conhecido como o Crânio. O Crânio pode lançar raios pelas mãos e pelos olhos, além de poder voar. Poderes esses naturais do seu planeta, mas que são potencializados na atmosfera da Terra. Número 8. Lagarto Negro. Surgiu nos quadrinhos em 1988, e uma das curiosidades é que a sua identidade secreta nunca foi revelada, o que deixou muitos fãs intrigados. A única pista que temos é que ele foi instrutor do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Federal. Ele não tem superpoderes, mas tem um treinamento em guerrilha urbana, mas não usa armas letais. Costuma usar nunchakus. Ele odeia a corrupção policial, pois ele descobre um esquema de corrupção dentro do seu trabalho, e aí ele foi bater de frente. Terminou que foi incriminado pela própria corporação por algo que ele nem fez. Então ele foge simulando a própria morte, e nesse momento ele é recrutado como agente especial por uma organização não governamental, ao combate ao crime organizado e à corrupção do governo. Número 9. Capitão Red. O Capitão Red seria uma versão mais próxima que temos do Capitão América. Teve inspiração no Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. Capitão Red é um super soldado que combate o crime e a corrupção em um Rio de Janeiro futurista. Lá, o crime organizado tomou conta do estado e de outras instituições. Ele é um militar modificado e criado para a organização Red, que é Distrito de Risco e Emergência, de onde ele leva o seu nome. Graças à tecnologia super avançada dessa organização, ele usa uma armadura de ataque e defesa, além de um super escudo feito de um material chamado Jin. Número 10. Quebra-Queixo. Criado no ano de 1983, ele é um policial que faz parte de um esquadrão da polícia chamado Força Zero. Digamos que esse esquadrão é um daqueles que vive na moita, que tem permissão de matar e destruir. Quando o negócio fica doido, os brutamontes da Força Zero são chamados para quebrar alguns queixos, ossos, cabeças e seja lá o que for. Quebra-Queixo é um dos heróis mais porradeiros que temos aqui na lista, e é o tipo de cara que não leva desaforo para casa. Durão e sem paciência, junto com seus amigos da Força Zero, combatem um crime na Nova Fronteira, uma cidade onde caos é provocado por gangues sanguinárias. Número 11. Velta. A musa dos quadrinhos BR, sendo quase tão poderosa quanto a Mulher Maravilha da Liga da Justiça. Velta foi criada em 1973, a partir de um simples jornal de colégio, e depois, com o tempo, as suas histórias foram ganhando popularidade no país. Uma adolescente de Belo Horizonte chamada Kátia Maria Lins, ao ajudar um alienígena a se recuperar da gravidade da Terra, Kátia acaba recebendo parte dos poderes do alien, sendo alterada geneticamente. A partir de então, sempre que ela tá afim, ela se transforma numa loira gigantesca de olhos azuis com 2 metros de altura, com total resistência a fatores como calor e doenças. A sua marca registrada são os raios luminosos e explosivos disparados de suas mãos. A Velta foge um pouco dos padrões de super-heróis certinhos, já que ela combate muitas vezes o crime por motivos de exibicionismo ou simplesmente para ganhar dinheiro. A HQ também é cheia de críticas sociais, misturando fantasia e ficção. Número 12. O Lâmina Selvagem. Inspirado na chacina da Candelária, na história a chacina não passava de uma forma de distrair as autoridades e o povo para que a Biotech, uma poderosa indústria que comercializava aparelhos biomecânicos, sequestrando diversos moradores de rua para a experiência, colocando um implante que substituía todo o sistema nervoso das cobaias, as transformando numa espécie de super soldados, limpando a sua mente e dando novas memórias, fazendo eles acreditarem que eram voluntários do programa, criando assim o temido Esquadrão Selvagem, com vigilantes violentos que combatem o crime, defendem políticos e pessoas muito poderosas.
lâmina acredita se chamar Anderson, mas tudo mudaria quando ele começa a ter flashes e sonhos do seu passado. E em uma tentativa de parar os avanços da biotech, ele é preso e acaba sofrendo uma dor imensurável com o implante da armadura. Mas antes que eles conseguissem colocar o chip que o tornaria um escravo, ele consegue escapar. E a partir daí ele começa uma luta contra as indústrias que usam humanos como cobaias e o crime organizado. Número 13. Papo Amarelo. Ele é um herói ecológico que tem como missão salvar os animais dos traficantes e proteger a natureza e as populações ribeirinhas que dependem da pesca e da coleta. Causa bem nobre, por sinal. Aliás, a maioria das causas dos heróis do Brasil são muito boas. Papo Amarelo defende o país da devastação da região amazônica. Ele é muito inteligente, perspicaz e capaz de rastrear e descobrir esconderijos de criminosos através de pistas ínfimas. Ele tem força, velocidade e habilidades desenvolvidas de combate corpo a corpo. E antes de se tornar esse importante vigilante, ele era o Capitão Chico, de apenas 22 anos. Paraense, um dos policiais florestais designados a proteger os ribeirinhos e as florestas do Mato Grosso e da Amazônia. Número 14. Cidadão em Comum. O Cidadão em Comum conta a história de Cariel, ator iniciante de classe média. A sua vida muda drasticamente quando ele acorda flutuando entre o teto e a cama. E então, a partir daí, ele tenta descobrir de onde que vieram as suas novas habilidades. Normalmente a gente imagina que seria mil maravilhas ter superpoderes no mundo real, mas no Cidadão em Comum mostra o outro lado dessa moeda. O autor se preocupou em imaginar o impacto social que uma pessoa com superpoderes pode causar. A trama arma um complexo jogo de causa e efeito que afeta todos os setores da vida do personagem. 15. Lumi. Ludmira Gonçalves é uma menina de 16 anos que mora na periferia. Super talentosa na dança, sua vida muda quando ela descobre seus superpoderes, que vão trazer vários problemas ao invés de fama e sucesso que a garota almejava ter, quando ela se depara com seres poderosos chamado Trevas, uma criatura que vivia em segredo e começa a mostrar sua verdadeira face. Com um tema forte mostrando as realidades das favelas e comunidades, abuso de poder e desigualdade, Eu Sou Lumi é uma das HQs que você não pode deixar de ler, e também faz parte da editora Guará, assim como Doutrinador, Santo e Pérola. E pra finalizar com chave de ouro, o que seria um universo de super-heróis do Brasil sem a sua própria Liga da Justiça ou Vingadores? E a HQ Alpha mostra a união desses personagens. Alpha, a Primeira Ordem, conta com algumas lendas já mencionadas aqui que formaram um supergrupo no passado. Esses eram o poderoso Capitão 7, Capitão Gralha, Brahma e o nosso querido Raio Negro, junto com o Homem-Lua, que foram um sucesso nos anos 50 e 60. Essa foi uma forma de resgatar esses personagens que acabaram sendo esquecidos com o passar do tempo. A HQ teve o cuidado de apresentá-los à nova geração que está por vir. Essa história reúne mais de 40 super-heróis brasileiros. Alpha começa com a revelação que um mal muito antigo está retornando para ameaçar a humanidade. Perigo esse que já chega assassinando um personagem, chamando a atenção de outros heróis, especialmente do Capitão Red, e começa a investigar o caso. Antes da investigação, enfrentam capangas do vilão principal, Ares. Toda a história se desenrola para uma grande batalha final, quando os heróis se unem para enfrentar o novo inimigo, em uma grande mega batalha. Dentre alguns de personagens famosos que estão na HQ estão Capitão Red, o Lagarto Negro, Joe Ventania, a nossa querida Velta, Jaguara, Anjo Urbano, Homem Trator, Vênus e muitos outros. É isso aí, Nerd Fanfarrão, esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram de alguns heróis BRs apresentados aqui? Em outro vídeo vou trazer mais algumas HQs da editora Guará e de outras editoras do Brasil. Então um forte abraço pra vocês e falou!